O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória ao vosso Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, então, como dizia, celebramos a festa de Pentecostes. É o nascimento da igreja, através, hoje, de um jeito muito especial, apesar que estamos separados por causa desta pandemia. O Espírito Santo não tem problema com isso. Ele vem a cada um de nossos corações e nos une a todos em um só Espírito e em uma só oração que elevamos a Deus. Hoje gostaria eu falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Como é que ele vem? O que ele faz? O que nós devemos pedir? Como nós ser verdadeiros sócios do Espírito Santo na nossa vida? Vamos tentar de responder. Eu acho que nestas circunstâncias particulares que estamos vivendo, é particularmente importante esta devoção e esta verdadeira fé no Espírito Santo. A primeira coisa é que ele não vem ostensivamente. Ele não vem visivelmente. Jesus já tinha falado isso. Vocês não poderão dizer o reino de Deus está ali ou está lá, porque ele verá dentro de vossos corações. E quando Jesus ressuscitou e veio e apareceu aos discípulos, ainda os discípulos seguiam pensando que o reino de Deus seria instaurado nesse momento. Senhor, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? E Jesus responde: não vos toca conhecer o dia e a hora que o Pai determinou. Mas ele soprou sobre os apóstolos, como escutamos hoje no Evangelho, e deu para eles o Espírito Santo. Com ele deu também o poder de perdoar os pecados a los primeiros discípulos, não? E de consagrar a Eucaristia, os primeiros sacerdotes da história. Por isso que digo que hoje nasce a igreja. E depois lhes disse: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos do poder do alto. Então eles ficaram, desde que Jesus ascendeu, até hoje, o dia de Pentecostes. Aí estes 9 dias em oração, até que veio o Espírito Santo. Eles esperavam que agora sim Jesus restauraria o reino de Israel. Porque, lógico, eles estavam perseguidos, eles estavam com medo, eles estavam com um monte de circunstâncias adversas, contrárias. Mas o Espírito Santo não vem a instaurar o reino de Deus visivelmente. Ele vem a fortalecer nossos corações. Isto eu acho que é uma mensagem muito forte e muito apropriada para o momento que nós estamos vivendo agora. Muitas vezes nós queremos que Deus nos tire das dificuldades. Estou passando por esta doença, por este Covid, por uma situação econômica ruim, por uma série de injustiças, por problemas de família, de matrimônio, enfim, de qualquer coisa. E nós pedimos: Deus, me ajuda, me tira deste problema, me dá uma graça para sair de tudo isto acabar e eu poder continuar a minha vida tranquila. Pois bem, normalmente Deus não faz isso. Isso é o mistério de Deus. O timing dele e o propósito dele é diferente do nosso. Jesus nos manda o seu Espírito Santo. Em troca de acabar com todas as dificuldades e com todos os problemas, em troca de instaurar o reino de Israel em tempo dos apóstolos, ele lhes enviou o Espírito. E hoje nós sabemos que Jesus tinha planos muito longos e muito grandes para esses apóstolos que vendriam depois daqueles primeiros que ele tinha recrutado. E sempre
Ele envia seu Espírito e, ao final, é o Espírito Santo que impulsiona a igreja através dos séculos e séculos até o dia de hoje. É muito interessante quando a gente lê o Atos dos Apóstolos. Aí não tem, digamos, um protagonista. Está Pedro, está Estevão, depois está Pedro, está João, está Paulo, está Bernabé. Todos eles são personagens importantes dentro do Atos dos Apóstolos, especialmente Paulo. Mas o verdadeiro protagonista de todo esse livro do Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. Muitas vezes São Lucas, que foi quem escreveu o Atos dos Apóstolos, disse, e a palavra se estendia, a palavra impulsionou a Pablo, o Espírito impulsionou a Pablo a cruzar o mar, a ir para cá, a ir para lá. Quem está atrás de tudo o que está acontecendo naquele primeiro século, e eu diria, durante todos os séculos sucessivos da igreja, será sempre o Espírito Santo. Ele foi que impulsionou Paulo, Pedro, Estevão, Bernabé e todos os primeiros apóstolos. E ele será também depois quem impulsará a muitas virgens a consagrar a sua vida, e a muitos mártires derramar o seu sangue, e a muitos pais e mães de família a viver com fidelidade e com entrega a sua vocação matrimonial e de pais e mães de família. Ele vai ser que vai impulsionar a los homens consagrados para dedicar a sua vida a Deus. Ele que impulsa também a quem prega, Ele que impulsa também a quem faz um ato generoso e doa, por exemplo, para quem mais precisa. É sempre o Espírito Santo. Nós escutávamos na segunda leitura a Paulo dizer, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão no Espírito Santo. O Espírito Santo é quem move tudo em nossos corações. Mas, então, nós não devemos acreditar que Ele vai nos tirar dos problemas. Ele não. Ele vem a nos fortalecer. Ele vem a nos acompanhar em meio dessas dificuldades. Ele quer não transformar os problemas, mas transformar o nosso coração. Quer que nós sejamos os transformados através de todas essas circunstâncias pelas quais nós podemos passar. Se você foca apenas em solucionar os problemas, e você vai à igreja e pede, Deus me ajuda por favor com isto, acaba com essa doença, acaba com esse problema econômico, acaba com essa demanda judicial, acaba com isto, aquilo e todos os problemas que nós temos, você pode ficar desiludido. Não é isso que Deus faz normalmente. Ele nos manda seu Espírito e através de seu Espírito Ele nos dá força, Ele nos dá luz na mente, Ele nos encoraja a seguir sempre mais e mais adiante. Um dos grandes profetas do Antigo Testamento foi Isaías. Isaías foi chamado por Deus, ele teve uma visão de anjos, não? No qual Deus perguntava, não? A quem enviarei? Não? E Isaías diz, eu vou. Não? Deus foi talvez o maior de todos os profetas. O livro dele contém profecias de toda a vida de Jesus. É incrível. Alguém dizia que se nós perdíssemos todos os evangelhos, mas conservássemos o livro de Isaías, profecias de Isaías, nós poderíamos quase que predecir todos os eventos mais importantes da vida de Jesus. Pois bem, ele tem uma passagem muito bonita no capítulo 43 de seu livro. Diz assim, quando Deus promete a Isaías, porque ele manda a uma tarefa muito difícil, Deus pede para Isaías ir a anunciar a seu povo que a cidade de Jerusalém será conquistada e destruída. E aí Deus promete a Isaías, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele não diz, eu te vou poupar do fogo, eu te vou poupar do rio, eu te vou poupar de todas as perseguições e dificuldades. Diz, Deus está dizendo a Isaías, eu estarei contigo, eu sou teu Senhor, eu sou teu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele é quem nos salva verdadeiramente. Nós mesmos. E como Ele faz isso? Através de seu Espírito Santo. O próprio Jesus diz, quando ele colocava o exemplo, não, de que nós, ainda sendo maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, Jesus agrega, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lo pedirem. Então, Deus certamente
quer nos dar o Espírito Santo, mas não para acabar com nossas dificuldades, mas ao contrário, para lutar junto conosco e através dessas experiências nós crescer na fé, crescer na esperança e crescer no amor, que são as três grandes virtudes que Deus quer nos desenvolver em nosso coração. Então, os apóstolos, dizia eu, agora, o que nós temos que fazer quando passamos por essas dificuldades? Nunca desanimar. Confiar em Deus. Ele vai enviar seu Espírito e agora Ele vai atuar em nossa vida. Dizia que os apóstolos passaram primeiro perseguições. Os romanos começaram imediatamente a perseguir os judeus. Mas depois passaram uma grandíssima crise econômica. Igual como nós estamos passando, primeiro o vírus e depois a crise econômica. Eles al princípio colocavam todos seus bens em comum, partilhavam, etc. Mas lógico, veio um momento de dificuldade, eles não tinham nenhum tipo de previsão e aprenderam rapidamente essa lição de não ser tão ingênuos. Eles também precisavam se ocupar das coisas do mundo. E aí passaram um grave problema econômico. Foi Paulo e Bernabé que em 2 ocasiões saiu a auxiliar a comunidade de Jerusalém, que estava muito empobrecida. Então, aí Deus enviou o Espírito Santo e isto é muito interessante, apesar de que eles estavam passando por dificuldades, eles primeiro a perseguição, depois os problemas econômicos, etc., eles achavam que Deus tinha abandonado eles. Eles achavam que, agora que vamos fazer? Paulo chegou sem aviso, Paulo não tinha um celular para ligar e falar, olha, estou indo para levar um dinheiro para vocês. Não, eles quando estão em meio da provação, sentem que estão sozinhos, sentem que Deus les abandonou, mas não, eles estão no meio de um milagre. Hoje nós lemos os Atos dos Apóstolos e nos parece extraordinário tudo o que esses homens fizeram. Como a palavra de Deus se estendeu desde Alexandria e Cirene até Grécia e Roma, por todo aquele primeiro século, a primeira metade do primeiro século. Incrível, eles estavam vivendo um verdadeiro milagre, mas eles não percebiam. Enquanto passavam por el problema, para eles só viam o problema. E isso nos acontece muito a nós também. Quando nós estamos no meio de uma provação, em meio das dificuldades, nós só vemos as coisas negativas e nós estamos percebendo que o Espírito Santo de fato está junto conosco e trabalhando conosco. Acredite, o milagre está vindo. A graça de Deus está vindo. Deus está trabalhando em você. Está trabalhando nas circunstâncias. Quando nós já passamos por ela e olhamos para trás, aí nos damos conta, é verdade. Como Deus estava perto de mim, como Deus nunca permitiu que me faltasse nada, como Deus nunca permitiu que eu perdesse o ânimo, a confiança e a fé. Realmente estava eu em meio de um milagre. Então, o que nós temos que fazer? A primeira coisa é não desanimar. Aí está, quando Davi, o rei Davi, escrevia o Salmo 23, dizia, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, imagina, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, Davi diz, eu não temo, mesmo passando pelo vale do vírus. Nós estamos passando agora pelo vale do vírus. Não tema, Deus está conosco, como diz Davi, porque Deus está comigo. Então, essa é a primeira coisa. Como atua o Espírito Santo dentro de nossa alma? Eu diria assim, nós somos como um violino. Imagina que você tem um violino, que são suas qualidades, os dons que Deus te deu, a família na qual você nasceu, a inteligência, as suas habilidades todas. E você tem que tocar esse violino. E cada um tenta tocar do jeito que melhor pode, não? Aí vamos aprendendo, vamos praticando e queremos fazer com nossa vida uma obra bela. Alguns não conseguem tocar bem esse violino. Alguns pegam o violino e vão a jogar aí frescobol, não? Ou a tentar martelar um prego aí na parede. Coitado, o violino assim fica, não? Então, nossa vida, lógico, tem uma finalidade e nós devemos usá-la para para o qual Deus a criou. Mas nós somos limitados, é verdade. Aí o Espírito Santo vem e Ele nos dá uma virtuosidade
Ele nos dá a habilidade para tocar esse violino como se fosse o melhor dos mestres que você já conheceu. E de onde eu aprendi a tocar o violino desse jeito? Nós não sabemos, mas é o Espírito Santo. É assim que atua o Espírito Santo. Ele não substitui a gente, mas ele aperfeiçoa as nossas qualidades, as nossas habilidades. Elas estão aí, mas quando nós as usamos muito torpemente, com dificuldade, nós não sabemos, nós somos meio inúteis, mas aí vem o Espírito Santo e nós fazemos maravilhas. E olha uma coisa muito importante, não importa se o seu violino é um violino, não sei, de R$100, ou se o violino é um Stradivarius, o melhor que existe no mundo. O Espírito Santo é tão bom tocando o violino, que mesmo com o violino pior que existe, ele é capaz de tocar uma sinfonia, uma melodia preciosa, maravilhosa. É isso que o Espírito Santo faz. Ele aperfeiçoa as nossas capacidades e tudo o que nós fazemos, normalmente, com ele, nós fazemos melhor. Nós fazemos de um jeito perfeito, porque somos movidos pelo Espírito Santo. Santo Agostinho colocava outro exemplo que é muito bonito. Ele diz, todos nós temos os sentidos, não? Temos os olhos para ver, temos ouvidos para ouvir, temos o olfato, o tato, etc. Mas todos esses sentidos são passivos. Eles não percebem nada se não estão em presença do objeto. Por exemplo, o olho, se não tem luz que entre pelo olho, ele não vê. O ouvido, se não tem o som, o olfato, se não tem o cheiro, não percebem nada. Assim também diz Santo Agostinho, nós todos temos a capacidade de conhecer a Deus, de imitar a Deus, de reproduzir em nossa vida a Deus, mas se nós não temos a graça, essa capacidade fica morta. É como se não existisse. Ela está inativa até que venha a graça de Deus. Por isso que muitos não conhecem a Deus ou não têm uma experiência de Deus, porque para que Deus venha, nós precisamos viver na vida de graça. Nós precisamos abrir nosso coração ao Espírito Santo, viver e seguir o caminho de Jesus, receber os sacramentos, e então o Espírito Santo vem. E pouco a pouco, isso não acontece de um dia para outro, pouco a pouco ele é percebido por nossos sentidos espirituais. E na medida em que eu percebo, eles vão penetrando nosso coração, nossa alma, e nos vão transformando. Não existe nada mais grande que deixar-se transformar pelo Espírito Santo. Os santos realmente fazem coisas maravilhosas, têm umas virtudes incríveis, uma capacidade de amar, uma capacidade de entregar-se, de sacrificar-se pelos outros, a sabedoria para aconselhar e para pregar e para falar, etc. Por quê? Porque eles são aperfeiçoados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina a sua mente, usa suas mãos, seus pés, seu coração, sua mente. E todos nós somos chamados a isso. Enquanto nós consigamos levantar o voo, não viver apenas aí como as galinhas que não conseguem levantar o voo, apenas pulam aí um pouquinho. Assim também nós na vida de graça, às vezes vamos como as galinhas, não? Apenas dando pequenos pulos. Nós temos que ser como águias e elevar-nos ao alto pela vida de graça, pela fidelidade a Deus, pela pureza de nosso coração, pelo amor de nossos corações. Aí Ele nos preenche do Espírito Santo e Ele faz maravilhas com toda a nossa vida. Portanto, nós temos que deixar de nos queixar e de pedir a Deus que tire todos os problemas de nossa vida e começar a pedir que nos mande o seu Espírito Santo. Tem uma história no Antigo Testamento também de três jovens judeus que estavam na corte de Nabucodonosor, e aí Nabucodonosor pediu que todo mundo adorasse o seu ídolo de ouro, uma estátua que ele mandou construir. Estes três jovens falaram, nós não adoramos. Então, o rei falou, então vou queimar vocês em um forno. E eles falaram, mesmo assim, nós confiamos em Deus e Deus, nosso Deus, pode até nos livrar do forno, mas nós não vamos adorar esse Deus, esse ídolo de ouro. Aí o rei ficou tão bravo que mandou acender o forno 7 vezes mais quente do normal.
E eles, talvez, eu imagino, os jovens esperavam que Deus les livraria do forno, mas não. Os soldados chegaram, apressaram eles, amarraram de pés e mãos e acenderam o forno. E eles estavam aí, em frente do forno, e ainda assim esperando que Deus les livraria. E sabe o que aconteceu? Deus não livrou eles do fogo. Eles jogaram os 3 jovens no fogo. Mas o que aconteceu foi ainda mais maravilhoso. Eles não queimaram. O fogo não queimou sua roupa, o fogo não queimou seu pelo, o fogo não queimou sua pele, nenhum cheiro de fogo tinham. E quando o rei se aproximou dele, do fogo, do forno, ele disse assim: nós não jogamos 3 jovens lá no forno, porque estou vendo 4? Porque Deus estava com eles. E o fogo não tocou eles. Queridos irmãos, é isso. Nós estamos enfrentando problemas. E ainda podem vir problemas maiores. E nós podemos esperar que Deus nos livrará de tudo isso. Mas às vezes Deus não nos livra, não. Ele permite essas provações, Ele permite esses problemas. Por quê? Porque Ele está preparando um milagre maior. Igual como os jovens do forno. Ele não les poupou do fogo, porque Ele queria mostrar a sua glória com um milagre ainda maior. E isso também acontece em nossa vida. Deus não nos priva de las dificuldades, porque é aí que Ele mostra a sua grandeza, é aí que Ele mostra a sua força. Um detalhe interessante é o seguinte: quando o rei viu isso, ele se converteu, lógico, e mandou tirar os jovens do forno. E quando saíram então, a Escritura diz precisamente isso que falei ao princípio. Eles não tinham cheiro de queimados, eles não tinham uma roupa queimada, um cabelo queimado, a pele queimada, nada. O único que tinha sido queimado no forno eram as cordas com que tinham atados as mãos e os pés deles. É isso. Quando você saia dessas provações, quando toda esta situação, seja de saúde, seja econômica, seja familiar, seja de qualquer tipo de problema, tenha terminado, a única coisa, se você está com Deus, se você confia no Espírito Santo, que terá sido consumida, purificada, queimada, vão ser as suas limitações, como aquelas cordas dos jovens, seus defeitos, o seu egoísmo. É isso que o Espírito Santo, através das provações, purifica dentro de nossa vida. Então, peçamos a Deus que nos ajude, que nos purifique, que nos fortaleça. Eu lembro muito um canto que nós cantávamos quando eu era seminarista ainda, no seminário, muito bonito. Eu sempre gostei muito deste canto gregoriano. É um canto muito antigo, composto na igreja no século IX, no século IX da história da igreja. E aí ele diz assim, se chama Da Pacem Domine, ou seja, dá-nos, Senhor, a tua paz. Ele diz assim: dá-nos, Senhor, a tua paz em nosso tempo, ou seja, em nossas circunstâncias, em estes momentos. E eu acho que nós podíamos falar a mesma coisa. Dá-nos, Senhor, a tua paz nestas provações, nestas circunstâncias, nestes momentos. E ele continua dizendo: pois não haverá ninguém que lutará por nós, senão tu, Senhor, Deus nosso. Porque ninguém vai lutar por nós, senão Deus nosso Senhor, senão o seu Espírito Santo. Por isso, não tenhamos medo, nunca desanimemos, não paremos de pedir a Deus que tire as dificuldades de nossa vida. Peçamos melhor que nos dê o seu Espírito, porque com o Espírito Santo, Ele vai entrar em nossa alma, Ele vai aperfeiçoar nossa alma, e nós vamos a chegar a ser realmente aqueles homens, mulheres que o Espírito Santo pode construir conosco. Ele vai lutar por nós, como diz esse canto. Ninguém como Deus estará de nosso lado, estará dentro de nossa alma, estará enfrentando os problemas junto conosco e nos dará finalmente a vitória final. Jesus prometeu a seus discípulos não deixar órfãos, que não os abandonaria. Ele realmente está presente em meio de nós através de seu Espírito Santo. Que assim seja.